O governo municipal enviou para a Câmara de Vereadores, nesta quarta-feira, o projeto de lei que prevê a doação do terreno localizado entre o Parque Jabuticabeiras e o Parque 1º de Maio, onde quer construir uma casa de custódia. Assim que a mensagem foi encaminhada à casa, os vereadores se manifestaram de forma antecipada em declarações à imprensa pela rejeição do projeto, que deverá ser pautada provavelmente já na próxima semana devido à urgência em fazer a doação do terreno para o Estado e garantir os recursos. Mas a polêmica, que inicialmente parecia estar centrada somente na falta de diálogo com os moradores onde a casa de custódia pretende ser instalada, é ainda maior. Isso porque, ao contrário do que afirmou o governo municipal, a obra não necessariamente precisaria ser construída naquele local, já que as questões técnicas exigidas para este tipo de obra poderiam ser viabilizadas a partir de conversas e acertos com órgãos ligados ao governo do Estado, como, por exemplo, a Companhia de Saneamento do Estado do Paraná, a Sanepar. Para o presidente do Conselho de Segurança, o Conselho Municipal de Segurança, CONSEG, Eliseu Vital, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores precisam abrir um canal de diálogo para chegar a um denominador comum, para não perder a obra que é de primeira necessidade para a cidade. O presidente do Conselho Municipal de Segurança disse que, mesmo que aprovado agora, ou que reprovado agora, a construção, provavelmente, se aprovado, só vai acontecer em 2020, por conta de trâmites necessários para a liberação dos recursos, 25 milhões de reais, que foram viabilizados a partir de uma emenda parlamentar do deputado Fernando Scanavaca, do Podemos. Segundo ele, a polêmica acontece porque o prefeito teria a urgência em aprovar o projeto, por isso não teria ouvido a população do Jabuticabeiras, pressa para não perder o recurso. Entretanto, ele afirma que, mesmo assim, é preciso ouvir os moradores da região, por conta da construção da unidade prisional, e que a Prefeitura e a Câmara precisam conversar sobre os assuntos. Na verdade, o Departamento Penitenciário trouxe essa proposta do projeto, como está em final de governo, veio também a informação de que haveria necessidade de urgência, um regime de urgência para que esse projeto fosse implantado. Como nós temos a necessidade, e isso é latente, isso é claro que nós temos a necessidade dessa casa de custódia, então fez uma reunião com os segmentos organizados da sociedade, inclusive os vereadores também foram convidados para essa reunião e houve discussão lá sobre essa questão aí. E ao mesmo tempo havia necessidade de o município apresentar o terreno para que seja implantado o projeto. E o terreno evidentemente tem que se adequar, tem que estar mais ou menos de acordo com as condições técnicas que é exigida para uma construção como uma casa de custódia. Esse terreno apresentado lá no 1º de Maio, ele se enquadra dentro das exigências técnicas. Então, por isso que se definiu, que o prefeito definiu que então seria esse terreno. Não, o prefeito também não pensou, eu vou jogar uma casa de custódia lá dentro do 1º de Maio porque... O conselho não foi consultado a respeito disso, então? Também não foi consultado? Não, o terreno não tem nada. Não, o terreno, o conselho não tem poder para decidir sobre consulta de terreno. Isso aí não tem nada a ver. O conselho quer a casa de custódia em Umuarama, porque é uma necessidade. Não é só por causa de um bairro ou de outro, é por causa da cidade como um todo. E nós pensamos em segurança pública para a cidade como um todo. É importante que as pessoas entendam isso. Não pode ser muito longe da cidade, não pode ser longe da cidade, porque precisa aproveitar a própria estrutura urbana, que é esgotamento sanitário, luz, água, enfim, toda essa situação. Então, algumas pessoas pensam, vamos levar lá não sei para onde. E, na verdade, mesmo que você vai levar para a zona rural, a 20 quilômetros da cidade, chega lá, tem propriedades rurais lá, o proprietário rural vai também reagir, não vai querer. Então são situações assim que o Estado, muitas vezes, o gestor público tem que conversar, mas a sociedade precisa entender que é necessário. Presidente, uma fala do secretário de administração de gabinete do prefeito repercutiu bastante, porque, inclusive, está lá no portal Umuarama, o portal Cidade de Umuarama, ele diz o seguinte, e aí uma matéria publicada contradiz isso hoje no jornal Umuarama Ilustrado. O chefe de gabinete diz o seguinte, que se não for lá, não tem como construir, que agora os vereadores que decidem. Se os vereadores optarem em não construir lá, a obra não sairia. Mas uma matéria do jornal Umuarama Ilustrado diz o seguinte, que a vereadora Ana Novaes entrou em contato com a Assembleia Legislativa do Paraná para ver lá na Comissão de Finanças, porque
a verba de construção desse presídio é do deputado Fernandes Canavaca. Precisa constar no orçamento do Estado por ano que vem. A verba, segundo o que diz a vereadora Ana Novaes, segundo a matéria do Morama Ilustrado, está lá na Comissão de Finanças, poderá ser aprovado, mas não atrela a construção da unidade lá nesse terreno. Quer dizer, poderia ser em outro terreno. Aí o Marcelo Nélio disse na mesma matéria, pode ser em outro terreno, pode ser negociado isso com a Sanepar. Não está faltando diálogo de todo mundo aí para se entenderem isso aí? O que vai acontecer, e a gente percebe que os vereadores estão com a tendência de rejeitar a mensagem, o que vai acontecer, na verdade, vai ser um adiamento, vai se adiar a construção da casa de custódia, né? E, na verdade, nós precisamos urgentemente dessa casa de custódia. E quanto ao recurso, é que esse recurso já está disponível para o Estado. Na verdade, ele vem de um projeto federal. Já está disponível para o Estado, são 25 milhões de reais. E a emenda para o orçamento, porque há necessidade de se prever no orçamento, não quer dizer que seja o dinheiro. Então, pode ser que o Estado, virando o ano orçamentário, ele perca esse recurso federal. Mas se estiver lá no orçamento a previsão, tudo bem, já será meio caminho andado para o próximo ano, daí voltar, veja bem, voltar a trabalhar na conquista de outro recurso, e se já tiver previsto no orçamento vai ser mais fácil, para a construção, para desenvolver o projeto aqui. Ou seja, vai demorar talvez uns 2 anos, né, digamos assim, porque no ano que vem vai estar no orçamento, mas vai ter que trabalhar depois junto ao governo um novo recurso. Nós sabemos que o primeiro ano de governo é muito difícil você conseguir recurso lá no primeiro ano de governo, porque geralmente o novo gestor ele vai primeiro sanear a situação financeira do Estado para depois começar a liberar a questão de obras. Então vai ser mais 2 anos aí para a gente vai esperar, isso sim, mas não quer dizer que não vai ser construído, claro que vai, porque a sociedade está precisando, a cidade precisa, né? A liberação do recurso, ela realmente não está atrelada a determinado terreno. Ela pode estar atrelado a um convênio com o município que vai ceder um terreno. Agora, se é na região oeste, se é no norte, se é no sul, isso não é especificado. Mas tem que estar lá a questão do esgotamento sanitário, tem que ter pronto isso. Isso é norma federal, né, de construção de penitenciária ou de casa de custódia, né, em relação a essa situação aí de esgotamento sanitário, também isso aí, inclusive isso é uma questão de bom senso até, né. O Conselho, como sendo um órgão importante que representa a comunidade, vai fazer algum movimento no sentido de conversar lá com os moradores e mostrar a necessidade dessa obra, ou o senhor acredita que não tem, que tem que fazer o poder público e os vereadores? Para ser sincero, Rodrigo, eu percebi pelas redes sociais a manifestação dos moradores daquela região, do Jabuticabeiras e do 1º de Maio, e a gente percebe que eles não são contra a casa de custódia. Eles sabem da necessidade. Eles sabem que a cidade tem responsabilidade com a questão do sistema prisional local. Porque a casa de custódia é uma prisão provisória, né? O preso, a grande maioria deles são daqui mesmo, né? Então não é que muita gente pensa, vai trazer familiares lá de fora, vão morar aqui no bairro, não é isso não. Isso acontece quando é penitenciária, são presos já sentenciados e evidentemente às vezes traz familiares para morar por perto, mas a casa de custódia são provisórios, eles recebem a sentença e são encaminhados para a penitenciária. Tá, mas e aí, não tem que conversar com essa gente, com esse pessoal? Tem que ouvir. E eu acho que ninguém é melhor para ouvir eles do que os vereadores, né? Porque passa pelos vereadores a aprovação do terreno, né? Da cessão do terreno, né? Diante dessa perspectiva, presidente, o senhor já conversou com os vereadores? Porque há uma tendência, pelo que a gente percebe, com quem eu conversei, e nas manifestações dos vereadores, através dos jornais, dos portais de notícia, a tendência e provavelmente eles vão reprovar o projeto. Qual que é a posição? O senhor acha que eles têm que aprovar ou que não têm que aprovar? Qual que é a posição do Conselho? Na verdade, como eu disse, o Conselho quer a casa de custódia. Agora, quanto ao local, o que eu tenho falado é que poderia ter uma conversa entre o Legislativo e o Executivo para ver se tem uma alternativa rápida. Mas não sei se a Prefeitura tem algum terreno já, em nome dela já, que poderia ser colocado numa mensagem rápida aí com o extraordinário e ser aprovada, para que a gente não perca o recurso, né? Isso é o que tem sido colocado. Os vereadores podem fazer essa ponte, né? A aprovação ou não da doação do terreno para a construção da casa de custódia, neste primeiro momento, vai depender da Câmara de Vereadores, que deve analisar o projeto
provavelmente, o projeto que foi enviado pela Prefeitura à Câmara na última quarta-feira, provavelmente já na próxima semana. Imagina-se por conta da urgência. A obra, no valor de 25 milhões, está sendo viabilizada, como você ouviu, através de uma emenda no orçamento. Logo mais às 11, aqui no Bianca News, no Bianca News, eu vou conversar com o presidente da Associação dos Moradores lá do bairro Jabuticabeiras, o Rogério Antônio Gonçalves. Também vou conversar logo em seguida com a presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Maria Ornelas, para a gente saber um pouco mais dessa situação, do projeto, se vai ser pautado, se não vai ser pautado, qual que é o direcionamento, como é que fica.